O Winter sorriu e ficou a examinar as 4 grandes colunas derrocadas que se erguiam à frente do templo e que deviam ter servido de sustentáculo ao pórtico. Por toda a parte cresciam guanchumas, urtigas e marias moles. Durante muito tempo o alemão ficou olhando o horizonte do anoitecer, através das aberturas daquela fachada em ruínas. E, quando a noite caiu, sua impressão de soledade e abandono foi tão profunda que ele ficou meio deprimido. O vaqueano cozinhou arroz com charque que ambos comeram em silêncio, e depois preparou um chimarrão de que o médico teve de participar para não ofender o companheiro. Dormiram ao relento sobre os arreios. Antes, porém, de fechar os olhos, o Winter ficou deitado de costas, com as mãos trançadas sobre a cabeça, pensando na singular civilização que ali havia florescido e em como era estranho estar ele, Carl Winter, naquela terra remota à luz das estrelas, diante de um templo jesuítico em ruínas. Começou a fazer considerações sobre o tempo, a história e a geografia. De certo modo, o tempo histórico dependia muito do espaço geográfico. Na Europa, agora a humanidade se achava em pleno século XIX. Mas em que idade estariam vivendo os habitantes de Santa Fé e da maioria das vilas, cidades e estâncias da província do Rio Grande do Sul? Existiam vastas regiões do globo que ainda se encontravam no terceiro dia da criação. E o viajante que em meados do século XVIII visitasse os 7 povos das missões haveria de encontrar ali uma esquisita mistura de Idade Média e Renascimento, ao passo que se afastasse depois na direção do nascente, ele como que iria recuando no tempo à medida que avançasse no espaço, até chegar ao continente de São Pedro do Rio Grande, onde entraria numa época mais atrasada em que homens vindos do século XVIII com suas roupas, armas, utensílios, hábitos e crenças se haviam estabelecido numa terra de tribos pré-históricas, onde ficaram a viver numa idade híbrida. Bem-vindo a mais um Quixotado, trazendo hoje mais um livro do Érico Veríssimo e um livro que está no meu desafio Quixotado desse ano, que é O Tempo e o Vento. Vou trazer o primeiro volume nessa resenha de hoje, O Continente, que na verdade foi publicado originalmente em 2 volumes, e que você vai encontrar também apenas episódios separados. Eu, por exemplo, já tinha lido o episódio Um Certo Capitão Rodrigo, no ensino médio, e já vi também o episódio de Ana Terra ser publicado de forma independente, mas aqui ele reúne os 2 volumes do Continente. Nessa edição aqui é uma edição econômica, você pode ver que não tem orelha, é uma edição com 655 páginas. Ele inicialmente imaginado publicar essa história, na verdade a história de todo o Tempo e o Vento, em um romance único de 800 páginas, só que acabou ficando bem mais extenso do que isso. Só para ter uma ideia, o último volume dessa coleção aqui tem quase 1000 páginas. E aqui ele quer contar a história do Rio Grande do Sul. Érico Veríssimo, que nasceu em 1905 e faleceu em 1975. Ele nasceu em Cruz Alta, povoado de Santa Fé, que depois vira cidade, ainda nesse livro aqui, simboliza essas cidades menores, né, principalmente na Serra Gaúcha e próximas à fronteira com os territórios castelhanos, né? Então ele vai falar sobre essas guerras todas que aconteceram até que se estabelecesse o Rio Grande do Sul como um estado realmente brasileiro. Embora tenha sido publicado em 1949 o primeiro volume de O Tempo e o Vento, o Érico Veríssimo já tinha essa ideia desde a década de 30. Ele já era um escritor reconhecido, já tem publicado A Origem do Campo, que eu já resenhei aqui inclusive, e que é uma obra de um sucesso estrondoso. E então ele decide criar esse livro. Ele fala sobre a ideia dessa criação em O Resto é Silêncio, em 1943. Então, em 43 ele já estava engendrando esse romance, ou essa série de romances. E tem um escritor, que é um personagem desse livro, que é o Tônio Santiago, e que ele está no Teatro de São Pedro ouvindo a Quinta Sinfonia de Beethoven. E então ele pensa o seguinte: quando o tema da Quinta Sinfonia preocupava o espírito do compositor, os antepassados da maioria das pessoas que enchiam o teatro andavam pelas campinas do Rio Grande do Sul, a guerrear com os espanhóis na disputa das missões. O Resto é Silêncio, capítulo 45, Sinfonia. Então ele vai justamente tentar narrar, na forma de uma sinfonia, né, de uma grande obra, essa luta pela terra do Rio Grande do Sul. E ele começa a narrar então em 1745,
nas missões jesuíticas, né, os 7 povos das missões. E nessas missões chega uma índia grávida para parir e ela, durante o parto, ela morre. E o filho que nasce é chamado de Pedro. E esse menino sabe-se que é filho de um europeu, né, pelo tipo físico dele, ele não é apenas filho de uma indígena, mas também de um europeu. Então já começa aí a falar sobre as miscigenações. E não se sabe ao certo se ela engravidou de própria vontade ou se ela foi estuprada, né? Então a gente fica também nessa dúvida. Mas sabe-se que o Pedro tem um dom premonitório, né? Ele consegue ver as cenas de uma guerra que está acontecendo, porque há um acordo entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola para tirar essas missões do local onde elas estão, né, no território brasileiro, para que eles se mudem para um território além do Rio da Prata. E acontece então uma guerra porque os jesuítas não aceitam mudar de local, né, os jesuítas e os índios também, né, os índios que já estavam sendo catequizados por eles, inclusive o Tiaraju, que era um alcaide real e que era um líder indígena, né, muito forte, né, que é muito bem retratado aqui, de forma heróica. Ele participa de várias campanhas e vence, né, várias campanhas portuguesas. Então haverá vários saltos na história porque esse livro vai seguir até 1895, na Revolução Federalista, que também acontece lá no Rio Grande do Sul. E essa história vai seguir principalmente duas famílias, a família Amaral e a família Terra Cambará. E elas se encontram muito por um acaso, né? Os acasos vão acontecendo também e vão moldando a história de Santa Fé, do povoado, que depois vem a se tornar cidade, e a história dessas duas famílias, né? O conflito dessas duas famílias, que vai mostrar um conflito que perpassa a sociedade brasileira, né? Podemos dizer, inclusive, que é uma guerra de classes, né? Uma luta de classes aí das famílias Amaral e Terra Cambará, pela luta pelo poder, que vai também ser uma relação de luta política em relação ao próprio regime, porque vamos ver também na história as questões relativas ao abolicionismo, à república, né, a proclamação da república, a derrubada do império, e tudo isso vai sendo retratado nesse pequeno povoado de Santa Fé. Esse volume aparentemente tem uma narrativa não linear, porque ele tem uma parte que se chama O Sobrado, que vai ter 7 capítulos que entremeiam toda a narrativa. Ele começa com o primeiro capítulo do Sobrado em 1895 e a gente vai perceber que existe um chefe político chamado Licurgo Cambará, ou Curgo, que está justamente no seu sobrado resistindo à família Amaral. E esse capítulo vai narrar um dia da Revolução Federalista, que opôs liberais e republicanos. E a partir daí a gente vai ter esses capítulos, mas o grosso da narrativa, na verdade, é linear. Ele começa em 1645, com os povos das missões, e vai até chegar a esse período do capítulo Sobrado, que é o que vai fechar o volume. Embora ele tenha esses capítulos esparsos durante a narrativa, eu não diria que seja exatamente não linear. É apenas uma forma de ir explicando como as coisas foram acontecendo até chegar a esse ponto. Os meus personagens preferidos nessa narrativa, eu acho que é da maioria do público, são Ana Terra e um certo Capitão Rodrigo. Eles são personagens muito fortes em suas características e que têm o seu encanto, né? Mesmo os seus defeitos passam uma aura de encantamento. Ana Terra, que vai ter um encontro com o Pedro, aquele mesmo Pedro das missões, que nasceu durante as missões jesuíticas. Ele já adulto, ela o encontra ferido numa sanga próximo de sua casa e então ela chama pelo seu pai, né, e seus irmãos, e eles levam Pedro para lá e cuidam dele, né? Então Pedro se recupera e acaba ficando com eles e Ana Terra começa a desenvolver uma paixão tórrida por ele, né, um desejo sexual muito poderoso por Pedro e acaba engravidando dele. A família dela, quando descobre essa gravidez, acaba matando o Pedro, então ela vai ser uma mãe solteira, né? Ela fica enjeitada na própria casa, o pai e os irmãos não falam com ela. E acontece uma invasão dos castelhanos
Nessa invasão, o pai e o irmão dela são mortos, o outro irmão tinha ido embora, né, casar e morar fora do povoado onde eles viviam. E então ela fica sozinha no mundo com o filho, né, com o Pedro, e com sua cunhada. E elas decidem então abandonar esse local e acompanharem uma diligência que estava indo para a fundação de uma vila, que seria justamente a vila de Santa Fé. Então elas vão nessa viagem, essa longa viagem, se mudam para Santa Fé e lá elas vão ficar sob a proteção do chefe local, né, que é justamente um amaral, um coronel, e esse coronel que sempre recruta os homens do local para ir para as guerras, né, e ele vai para as guerras e consegue impedir que os castelhanos tomem conta do território do Rio Grande do Sul, então ele vai conseguindo cada vez mais sesmarias e se tornando um grande latifundiário. Então os terras estão ali sob a proteção, né, desses amarais, mas eles sempre muito desconfiados em relação a eles. O Pedro Terra cresce, né, sempre olhando para as botas dos amarais com desconfiança, né, com uma certa raiva pela forma como eles lidam com a vila, que depois se torna povoado e finalmente cidade já no final do volume. Então vamos acompanhar essa família, principalmente, né, a família Terra, que depois se torna Cambará, porque surge o capitão Rodrigo Cambará, que se apaixona já pela neta de Ana Terra, a Bibiana. Ele a encontra no cemitério um dia de finados e se apaixona por ela, decide ficar na cidade e se casar com ela de todo jeito. Ela era pretendida por Bento Amaral, já neto do coronel que deu origem a essa cidade. E acontece um duelo entre Rodrigo e o Bento. Nesse duelo, o Bento age na traição, porque seria um duelo de faca. E então Rodrigo estava vencendo, inclusive fazendo a marca, né, o R no rosto do Bento. Ele já tinha feito o P, faltava só a perninha. E o Bento então saca uma arma e atira no Rodrigo e o atinge. Daqui para frente eu vou evitar falar sobre o enredo para não dar spoiler, né? Eu estou tentando passar mais uma ideia geral da obra. Mas a Bibiana é interessante, né? O desenrolar da narrativa, porque a Bibiana, que sofre tanto nas mãos do Rodrigo, se torna uma tirana depois, né? Com o filho deles, o Bolívar, e em seguida com o neto, o Licurgo, que é o líder já político durante o período republicano, né? Eleito democraticamente já durante os capítulos de O Sobrado. É uma obra monumental, uma obra com vários pontos de vista, né, com muitos personagens, com um tempo cronológico muito extenso. Então ela vai trazer aí várias possibilidades de interpretação. Existem interpretações que afirmam que é uma forma de Érico Veríssimo dar voz às mulheres, para que elas passem seu ponto de vista em relação às muitas guerras, né, que ele vai retratar no livro. E isso não deixa de ser verdadeiro, né? Existem personagens muito fortes no livro, como a própria Ana Terra, a Bibiana Terra, né, que é aquela que tem uma vida mais extensa. A Luzia, que o Dr. Carl Winter chama de Teinhaguá, uma criatura do folclore lá do Rio Grande do Sul. A Luzia, que é neta do Agnaldo Silva, um comerciante pernambucano, né, que chega até esse povoado e começa a fazer empréstimos a juros. E então ele acaba pegando muitas terras, inclusive ele consegue, através desses empréstimos, né, que a família Terra não consegue pagar, e então ele pega essas terras e constrói o Sobrado, né, uma casa que se torna mais popular, né, mais bela e então mais celebrada do que a velha casa dos Amarais. Então existe essa questão também do poder político através do poder econômico. E as manobras da Bibiana, né? A Bibiana que tem uma raiva muito grande do Agnaldo, justamente porque ele teria roubado as terras de sua família. E então ela decide fazer o casamento do seu filho, Bolívar, com a Luzia, a neta do Agnaldo Silva. Mesmo ela não gostando da Luzia, ela decide fazer esse casamento porque é uma forma de reconquistar as terras dos Terra. Reconquistar o Sobrado, ela vai então voltar para o Sobrado através desse casamento. Mas é um casamento que está destinado a trazer algumas tragédias. E aí vai mostrar, durante uma boa parte do romance, né, já da segunda parte do Continente,
essa luta silenciosa entre ela e Luzia pela cabeça do Bolívar e depois pela cabeça do Licurgo, já do neto da Bibiana. Né? E a politicagem que é tratada no pequeno, né? A politicagem ali, as estratégias para conquistar coisas pequenas. No caso, o Érico a gente vai mostrando que a política está também nessas pequenas coisas que influenciam nas grandes, né? Uma pequena disputa de terra ou até uma disputa por uma pessoa, né? Pela cabeça de uma pessoa, interfere na história do Estado, na história do país, inclusive. E são muitas as guerras que vão ser retratadas aqui, entre elas a Guerra Farroupilha, né, da qual o Rodrigo Cambará faz parte. Né, ele tenta, inclusive, invadir o casarão dos Amarais. Né, existe também essa questão, né, de um momento eles estão invadindo o casarão dos Amarais e no outro os Amarais estão tentando tomar o sobrado dos Terra Cambará. Vai haver a Guerra do Paraguai, a mais intensa, né, da qual mais gente morre. Estima-se que 1/3 dos soldados brasileiros que lutaram na Guerra do Paraguai eram sul-rio-grandenses. Ele vai retratar a Revolução Federalista, como eu já falei para vocês, as invasões dos castelhanos, né, a guerra contra Rosas. Então são muitas guerras, muitas revoluções. Ele não mostra muito justamente essa questão das batalhas, mostra mais o sofrimento das famílias que ficam esperando o retorno, né? E aqueles que retornam com problemas físicos, né? Ou então aqueles que morrem nessas batalhas. Ele vai sempre mostrar de um ponto de vista bem pacifista, né? Apesar de ele estar retratando essas guerras, você vai ficar com aquele sentimento de como as guerras são inúteis, né? Como elas são terríveis e como elas destroçam um país. Em determinados momentos você vai ver que Santa Fé está praticamente abandonada porque não tem quem cuide da terra, dos cavalos. Então, para quê, né? Qual o sentido dessas guerras? Então, é um ponto de vista muito pacifista. Uma parte que eu gostei muito é a primeira parte do segundo volume, que a gente vai ver a história do ponto de vista de Karl Winter, de um médico alemão que emigrou para esse povoado e que fica o tempo todo dizendo que vai embora a qualquer momento, mas que vai ficando, acaba que se estabelece definitivamente. Chega um momento que ele não tem mais como partir. Existem também muitos pontos interessantes na história do Capitão Rodrigo, os diálogos dele com o Padre Lara. É muito interessante a forma como ele discute com o padre, um padre já idoso, né, asmático, enquanto o Capitão Rodrigo é esse homem cheio de energia, né, esse homem que é um legítimo herói do romantismo. E as discussões são muito interessantes. Aliás, é um ponto alto desse livro, os diálogos. Apesar de haver todas essas guerras retratadas aqui, as batalhas em si não são mostradas, apenas alguns relances. O ponto alto mesmo do livro são essas relações dessas famílias, né, que disputam o poder em Santa Fé. Os diálogos inicialmente de Rodrigo Cambará com o Padre Lara e depois do Padre Romano com o Karl Winter. São diálogos muito interessantes. E o próprio Licurgo depois, né, também vai discutir com o seu tio, que será também seu sogro, em relação à política, né? O seu tio que defende o imperador Dom Pedro II, porque acha que é um homem de bem. E a sua posição é essa, ele não tem uma posição política teórica, ele apenas apoia o imperador porque o considera um homem de bem. Enquanto que Licurgo é um defensor do abolicionismo, da república. Então existe toda essa questão dos pontos de vista, mas a narrativa que eu mais gostei foi dessa parte, aí, na primeira parte do segundo volume, quando a gente vai vendo as coisas pela ótica do Karl Winter. É como se o que é narrado fosse tudo aquilo que ele vivencia, né? Então a gente fica muito preso na ótica dele, né? Em como ele vê as coisas. E é uma narrativa que eu gostei muito, essa parte eu gostei muito em relação ao estilo, especificamente. Não estou dizendo aqui que os episódios são os melhores, que o enredo seja o melhor, mas a forma como ele foi narrado foi a forma que eu mais gostei. A minha interpretação é que, na verdade, esse livro é um livro sobre o sangue e sobre a forma errática como o sangue se estabelece
né, como a herança se estabelece, a herança da terra do Rio Grande do Sul, simbolizada no punhal do padre Alonso, do jesuíta Alonso, que já tinha herdado esse punhal, era uma herança de sua família, e que ele dá a Pedro, aquele Pedro, filho de um indígena com um europeu, que veio a engravidar Ana Terra. E esse punhal então fica na família da Ana Terra, ela vai dá-lo para o seu filho, que também é chamado de Pedro, e então a gente vai ver que esse punhal está na família até o capítulo do sobrado, né? Já nas mãos dos bisnetos da Bibiana, dos filhos do Licurgo. E eu vejo esse punhal então como o símbolo máximo desse primeiro volume da série do Érico Veríssimo, um símbolo da forma errática como as coisas aconteceram e como algumas famílias chegaram a se tornar a elite econômica e política dessa região. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, não se esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. E eu espero vocês nos próximos vídeos sobre essa série, né? Eu vou falar agora sobre o retrato e finalmente sobre o arquipélago. Até lá!